Sim, com certeza. Tá caindo muito, eu vou fechar aqui do computador. Sem dúvida a gente vai ter uma qualidade de imagem muito melhor. Dá pra gente estar. Agora sim, agora tem uma qualidade de imagem melhor. Vou botar aqui um pouco mais para acertar um pouco mais aqui. Tá. Beleza. Bom, boa tarde, amigos. Vamos iniciar, nós estamos já dentro do horário, né? Tivemos algum problema aqui, eu tentei me colocar no computador, não deu certo. Vai pelo celular, que eu acho que a qualidade da imagem é muito melhor e som, acho que está bem melhor. Bom, o objetivo dessa live, dessa conversa, é falar sobre essa situação que a gente está vivendo aí do coronavírus, de toda a questão do isolamento, isolamento social, né? Eu estou tentando ajeitar porque tem uma luz de fundo ali que pode atrapalhar um pouquinho a gente. Eu acho que assim fica melhor. Eu peço desculpa a vocês, né? Porque é a primeira vez que eu faço uma live e estou tentando me ajustar aqui melhor forma para poder vocês ficarem ter mais qualidade para vocês. Bom, enfim, a gente tem aí uma situação de, vamos dizer assim, certa controvérsia entre ficar em casa, não ficar em casa, isolamento, não isolamento. Uma parte da população quer ficar em casa, quer se proteger, outra parte precisa trabalhar. A gente fica assim meio que num fogo cruzado entre opiniões, entre questões técnicas, questões de saúde. Eu não vou entrar no mérito da questão da saúde, porque eu não sou profissional de saúde e não tenho competência para isso. Mas a gente precisa avaliar, né, o que é melhor para nós, né, nos dois aspectos, né, ou melhor, em todos os aspectos, tanto no aspecto da saúde, quanto no aspecto social, econômico. Nós vivemos, trabalhamos e temos a nossa vida. Além da nossa saúde, saúde física, né, psicológica, a gente precisa cuidar da saúde financeira também, porque uma coisa também está atrelada à outra. Evidentemente que a gente não pode sair fazendo nenhum tipo de loucura, estripulia, enfim. Os cuidados que a gente precisa ter são necessários para a gente conter essa pandemia. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente, Reinaldo Montovani, grande abraço, Reinaldo, Milton Teixeira, Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós, já viu a camiseta aí, isso aí, meu amigo. Enfim, a gente precisa estabelecer alguns critérios, para a gente também não ficar louco, né? Sai de casa, não sai de casa, se eu sair de casa eu posso pegar esse vírus, eu posso contaminar outras pessoas, se eu ficar em casa eu vou perder o meu trabalho, a minha vida financeira vai para um lado que pode complicar, porque não é simplesmente esse momento de 2 ou 3 meses. O impacto disso vai continuar, vai ser contínuo até um certo momento, né? A economia do país está sendo abalada e a economia da nossa cidade também, e a nossa também, né? Evidentemente. Eu estou há mais de 15 dias com a minha loja fechada, não estou faturando absolutamente nada. Então, e o escritório, por sua vez também, como as lojas estão fechadas, os nossos clientes também estão fechados e acaba não tendo como pagar o honorário, não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar os funcionários, muito menos o honorário. E aí vem criando o efeito que a gente chama de efeito cascata, né? É como aquele joguinho de dominó, você empurrou o primeiro, vai todo mundo caindo. Então é preciso a gente estabelecer alguns critérios, né? A gente não pode nem pender para um lado, nem pender para o outro. Então é preciso ter um bom senso. Bom, vamos lá. Que medidas eu tomei, né? Eu enquanto pessoa, enquanto pai de família, enquanto empresário também, que medidas eu acabei tomando para poder
lidar com essa situação, conviver com essa situação? Bom, primeiro eu fechei a loja, fato. Por que eu fechei a loja? Eu fechei inclusive antes do decreto do prefeito, porque eu achei que a minha loja é uma loja de roupas. Não há assim não havia um movimento muito grande que deixasse aglomerações, que provocasse aglomerações. Mas por outro lado, tecido, camisa, alguém veste, alguém quer experimentar, passa a mão para olhar, isso é natural. Isso pode ser um fator de propagação do vírus. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar evitar que as pessoas propagassem esse vírus. Eu acho que é o que a gente deve fazer. A primeira medida que a gente tem que tomar e o primeiro pensamento que a gente tem que ter com relação ao coronavírus é que nós não podemos deixar que esse vírus avance, que ele vá para outras pessoas, né? que ele se propague dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Bom, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. E como fazer isso? Houve uma série de medidas, por exemplo, a medida do isolamento social, que é uma medida que faz com que você fique em casa e não tenha contato com outras pessoas, e aí se você estiver contaminado, você não vai contaminar outras pessoas, e evidentemente se você não tiver contato com outras pessoas, você não vai receber esse vírus. Esta é uma medida. Porém, essa medida também, tem o irmão Rocha da Vila, deixa eu dar uma paradinha aqui para falar para o pessoal aqui, ó. Irmão Rocha, pré-candidato a prefeito aí de Itanguá também, Beto Oliveira, grande abraço, Matheus, nosso amigo, grande abraço. Então, gente, é assim, a gente precisa primeiro estabelecer esse critério, né? Do que a gente vai fazer. E Angélica também, tá aí, Pablo, grande abraço, Pablo, da Estilos. A gente precisa estabelecer esse critério. Qual é o critério? Né? A gente precisa ficar em casa. Eu tenho obedecido às normas do decreto do prefeito, as normas do Ministério da Saúde, enfim, tenho ficado em casa. Mas e quem precisa trabalhar? Quem é autônomo, que precisa estar na rua? Eu, independente de estar em casa, eu posso trabalhar em casa, os trabalhos do escritório, os serviços dos escritórios eu posso fazer em casa, mas a loja eu tive que fechar. Então dá para eu ir sobrevivendo, dá para eu ir me mantendo? Dá. Mas quem não pode, quem tem realmente que ir para a rua, quem é da área de saúde, que são os serviços essenciais, o pessoal que trabalha no supermercado, que trabalha em padaria, esses não têm como. Então há uma outra situação, porque você sai de casa para a rua, vai trabalhar, e você corre o risco de estar sendo contaminado, pegando esse vírus e trazendo isso para dentro de casa. Então, a melhor frente, Gilson também entrou aqui agora, grande abraço, Gilson. A grande sacada que eu penso é a gente trabalhar com bom senso. O que é trabalhar com bom senso? Pô, se eu tenho como ficar em casa, tenho condições de ficar em casa, e aí a gente vai esquecer um pouco essa briga entre esquerda e direita, entre governo, e isso aí só tem trago, desgaste, né, para todo mundo. A gente precisa se colocar na nossa posição de cidadão e ter o bom senso, ter o discernimento de saber. Ismael, grande abraço, Ismael. De saber o que a gente tem que tomar, qual é a atitude que a gente tem que tomar. Então, se você pode ficar em casa, se não vai ser prejudicial para a sua saúde financeira, se você pode segurar, segure, porque você indo para a rua, você corre o risco de estar contaminando outras pessoas, se você estiver contaminado, ou de trazer esse vírus para dentro da sua casa. Então, a melhor forma é ficar em casa. Bom, mas eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu sou autônomo, não tenho da onde tirar o dinheiro. Rony, grande abraço. Rosinha, beijinho, amor. A gente não tem como segurar todo mundo em casa, né? O que a gente tem que evitar, que é o que eu estou falando, cabe ao bom senso, evitar as aglomerações, evitar de estar em locais em que haja muitas pessoas, evitar. Eu cancelei, como pré-candidato, cancelei todas as visitas domiciliares, porque eu posso estar levando esse vírus para dentro da casa das pessoas, né? À medida que eu tenho contato com uma pessoa, o vírus ele leva aí de 7 a 10, 15 dias para se manifestar, e tem pessoas que
tem o vírus e não tem nenhum sintoma. Tem pessoas que vão passar por esse processo sem nem saber. Então, é importante a gente preservar, principalmente as outras pessoas. Marlene, um abraço. Preservar as outras pessoas. Então, todos os cuidados, evitar de estar entrando na casa das pessoas, de estar em contato com outras pessoas. Se tiver, não tem jeito, eu sou atendente caixa de supermercado, não tem jeito, então eu preciso me proteger, eu preciso usar máscara. Essa questão da máscara, eu queria falar bem isso. No início se colocou, não precisa usar máscara. Realmente, não precisa. A máscara não protege você contra o vírus. Eu estou até entrando num assunto que não é de minha competência, mas a gente vai ouvindo, a gente vai escutando, e agora estão se pedindo para usar a máscara. E a utilização da máscara não é nada mais do que você proteger as outras pessoas. Dalva, grande Dalva, boa tarde, Dalva. É você proteger as outras pessoas. Se você estiver contaminado e não souber, você evita de contaminar outras pessoas. Então o uso da máscara é importante enquanto prevenção do próximo. Então é uma situação que a gente precisa também tá pensando. Então eu acho que para esse momento de pico, que a gente vai, agora o pico vai acontecer agora no dia 6 ao dia 20 de abril. Então esse é um momento que a gente precisa ter mais cuidado. Então por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, justamente por isso. Nós vamos entrar no período mais crítico. Por dois motivos. Primeiro, porque vai ser, segundo os especialistas, vai ser nesse período em que a curva vai ascender, né? Vai ascender mais violentamente, com mais força. E por outro lado também a gente está entrando, Elias, meu amigo, grande abraço, a gente está entrando num processo de queda de temperatura da ambiente. E isso é muito propício para a expansão do vírus, né? Ele fica mais à vontade nos ambientes mais frios, com menos calor. Então nós vamos ter dois fatores de risco importantes para a gente levar em consideração. O pico, né, de contaminação, que vai ser nesse período de 6 a 20 de abril, e também o período que a temperatura vai cair, vai ficar mais amena. É evidente que a gente não vai ter frio aqui. Sérgio Sadam, grande amigo. João Martins, fala João. Então a gente vai ter, assim, tem que ter um cuidado muito grande. A gente tem que ter um cuidado. Rony Dutra, fala Rony. A gente precisa ter um cuidado maior nesse período, né? Esse período é um período que a gente precisa ter maior cuidado. E aí o que fazer? Eu preciso trabalhar, então eu preciso estar me protegendo. Então qual é a melhor forma de se proteger? Já foi falado, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? Eu não estou falando nada de novidade, não estou falando coisa nova aqui, todo mundo já ouviu falar isso. Carlinha, Mamutes da Pedra, o nosso amigo Sadam também, que faz parte do Mamutes da Pedra, Roberta Rodrigues, obrigado pela audiência de vocês, Carlinha, Clarinha, enfim, vamos lá, eu estou parando aqui para falar para as pessoas, para cumprimentar as pessoas, mas a gente não pode perder o raciocínio, né? Tudo isso que eu estou falando, vocês estão cansados de ouvir, né? A televisão está falando isso toda hora, está batendo, está insistentemente nessa tecla. Então, eu só quero dar mais uma clareada na nossa mente, para que a gente possa entender que não há nenhum motivo para entrar em pânico, em desespero, mas é preciso ter cuidado, é preciso estar bem atento, né? Roberta, obrigado, vamos aí, é preciso estar bem atento para esse momento. Esse momento é um momento importante, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Josélio, grande meu amigo, isso aí. Enfim, a gente precisa estar atento a esse momento. E que atenção a gente precisa ter mais nesse momento agora? É justamente a prevenção. Bom, falando da questão de ir para casa, sair de casa, quem tem que trabalhar, é preciso tomar aqueles cuidados que a gente vem ouvindo falar de diversas formas. Ao entrar em casa, troque de roupa, tire o sapato, faça higienização, para que você não leve esse vírus para dentro da sua casa, né? E
Porque o que acontece? Tem uma corrente de pensamentos também que diz o seguinte: precisa que uma parte da população seja contaminada para que ela crie imunidade. E, como a gente sabe, realmente vai ter pessoas que vão passar por esse vírus sem sentir, outras vão morrer, né? Porque vai depender muito da condição física, da condição imunológica de cada um. É por isso que os velhinhos são mais suscetíveis a esse vírus, porque eles estão com a imunidade mais baixa. Então a gente precisa proteger eles. Eu, estou bem, tá? Posso pegar o vírus e vou levar ele com tranquilidade, tudo bem. Mas e as pessoas que eu vou infectar, né? Que eu vou transmitir esse vírus? Então não posso estar pensando que eu vou passar por isso tranquilo, sem pensar que eu posso estar transmitindo isso para alguém, que eu posso estar levando isso. A cada pessoa, vamos botar que cada pessoa infectada, ela vai infectar mais 5 no contato do dia a dia com pelo menos 5 pessoas. No final de uma semana, são 35 pessoas. Essas 35 pessoas vão contaminar outras 5. Então isso é uma coisa que, por isso que cria essa onda, né, num gráfico, cria esse pico no gráfico. Por quê? Porque a pessoa é exponencial, a contaminação é muito rápida e é exponencial. Então a gente precisa ter esse pensamento. Agora, voltando lá a questão do que eu preciso sair, então eu tenho que tomar os cuidados quando eu voltar para casa, né? E tem aí, eu vejo muitos profissionais. Fala, Júnior, grande abraço. Eu tenho grandes profissionais que precisam trabalhar. Por exemplo, eu estou aqui, ó, parecendo um homem das cavernas, cabelo grande, barba grande, precisa do barbeiro. E aí? Como é que a gente vai fazer, né? Então a gente precisa buscar, cada profissional precisa buscar o seu meio de sobreviver e precisa ser criativo nesse momento. Esse é um momento de crise, é um momento de criatividade, né? O que os restaurantes estão fazendo? Delivery, a gente está vendo isso aí, farmácia, delivery, entrega, não é um meio 100% seguro, mas é o mais seguro hoje. Então as pessoas estão reclusas em casa e os estabelecimentos estão trabalhando para atender essas pessoas, atender esse público. E como é que o barbeiro pode fazer isso? Em primeiro lugar, a gente precisa também ter um pouco de atenção do governo, né? O governo precisa estar atento também a essas questões. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do barbeiro, porque eu achei muito legal essa ideia. Eu tive essa ideia, pensei nisso, e eu acho que é um público que que precisa trabalhar, que vive disso. O barbeiro vive do dia a dia, todo dia é o cliente que vai lá, deixa o dinheirinho, deixa R$15, R$20, que é o corte de cabelo, e ele depende disso. Então a melhor forma de fazer isso, no meu ponto de vista, é fazer uma escala de horário. Vamos atender com hora marcada. Então você vai lá para a barbearia, vai atender com hora marcada, vai atender um cliente por vez, né? Se você tem 5 barbeiros trabalhando nessa barbearia, que é grande, não, você vai fazer uma escala, cada um vai trabalhar num dia e vai atender um cliente por vez. Você leva meia hora para atender um cliente, então você vai marcar a cada meia hora um cliente. É claro que o decreto proíbe que esse tipo de estabelecimento funcione. Aí é uma questão dos barbeiros se reunirem, chamar o prefeito e pedir que o prefeito faça uma alteração no decreto, como foi feito com as lojas de material de construção, que passaram a funcionar em função de uma alteração que ele fez no decreto, porque se percebeu que era necessário também que a loja de material de construção funcionasse para que as pessoas pudessem comprar. Quebrou uma coisa em casa, estourou um cano, e como é que a pessoa faz para resolver? Então a loja de material de construção também é importante, até mesmo para a cadeia produtiva, né? As empresas que estão produzindo, que precisam produzir, estão funcionando, algumas estão funcionando. A área agrícola está funcionando, não parou. A gente precisa de alimento, então a área agrícola continua funcionando. Então precisa que o sistema de irrigação, a gente precisa estar tendo que fazer a manutenção, enfim, é uma forma. Então buscar novas saídas. Ângelo, grande abraço, Ângelo, meu amigo, avô do meu neto. Então é preciso buscar outras saídas, é preciso buscar a criatividade,
né? E hoje é um momento para isso, é uma oportunidade única que a gente vai ter num momento difícil, num momento de crise, num momento de sofrimento, mas que a gente precisa enquanto empresário, enquanto autônomo, enquanto ser empreendedor, né? A gente está sempre buscando outros empreendimentos, e precisa a gente estar fazendo tendo essa criatividade e buscar. E aí o Ângelo também, que é meu amigo, que tem uma loja de peças de bicicleta, imagino que o decreto deve ter determinado o fechamento da sua loja. Mas e as entregas que as pessoas precisam de bicicleta para entregar, para fazer o delivery, que muitas são feitas de bicicleta, nem todas são de moto, tem locais mais próximos, né? A gente lembra muito bem, aqui em Tanguá sempre teve muita bicicleta de carga fazendo entrega de compras, tal, de mercadinhos pequenos, e se quebra, como é que fica? Então precisa também que algumas empresas, peças de autopeças, peças de automóvel, você está lá, e aí a moto quebra, e o carro quebra, e como é que a gente faz, né, se não tem? As oficinas mecânicas, então a gente tem que ter um pouco de bom senso e usar um pouco da criatividade também, né? É claro que se liberar, vai ser uma coisa assim, Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula, vai ser uma coisa totalmente desorganizada, então precisa organizar, a economia não pode parar, a gente não pode, todos os serviços são essenciais, um serviço puxa o outro, então a gente precisa estar muito atento a isso para que não haja um colapso na economia. E aí a gente fala do colapso da economia no país, mas a gente também tem que lembrar que nós temos uma economia local, embora uma economia tímida, uma economia muito parada, mas a gente tem essa economia, e é um ciclo, né? É uma corrente com elos, todos os elos se ligam, e aí o que acontece? Como eu falei no início, é o efeito cascata, né? Vai um derrubando o outro, até chegar a um ponto que a gente vai ter uma economia estagnada, colapsada, parada, fechada, e aí fica muito mais difícil da gente conseguir levantar essa bola. Maria Alencar, um grande abraço. Luzia, beijão. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e agora, claro que a gente precisa ter essa consciência de que vem um pico aí, durante esses 15 dias de pico, a gente vai ter que segurar muito a onda, fazer o máximo de higienização possível na nossa casa, na casa também. Eu preciso lembrar isso, a gente está muito preocupado com o nosso corpo, mas a casa também, porque acontece de você vir, por exemplo, com um sapato e esquecer, e entrar dentro de casa, e aí, como é que você faz, né? Dalvinha, um abraço, como é que você faz? Você acabou contaminando a casa, então é preciso limpar também a casa, é preciso estar com cuidado nos objetos que a gente toca, a maçaneta da porta, é essencial que a gente faça isso, tá? Deixar de ir para a rua é um ponto, mas muitas vezes a gente precisa sair, a gente precisa comer, né? Eu já estou 15 dias em casa, mas de vez em quando eu preciso ir no mercado. Ontem mesmo eu tive que ir no mercado comprar umas coisinhas, comprar uma carne, porque vai acabando, então a gente tem que acaba saindo, e quando você retorna, se você trouxer esse vírus, você vai contaminar todo mundo que está dentro da sua casa, né? E aí você contamina aqueles que estão dentro da sua casa, e esses, quando tiverem que sair, vão acabar contaminando outras pessoas. Então você acaba gerando um núcleo do próprio vírus dentro de casa, né? Então esse é o ponto. Mas vamos falar um pouco de economia também, vamos falar um pouco da situação que fica o nosso município com muitas lojas fechadas, muitas lojas abertas. Eu vejo muito movimento ainda na cidade, né? Fabiane, seja bem-vinda. A gente vê muito movimento ainda na cidade, a gente vê as pessoas burlando um pouco esse toque de recolher, vamos dizer assim, claro, no afã de conseguir algum dinheiro para sustentar a sua família, né? Então é preciso também ter do poder público um olhar atento a isso, não é simplesmente baixar um decreto que vai segurar todo mundo em casa. O governo estadual, o governo federal, o governo municipal tem que trabalhar em conjunto para amenizar o impacto também social que vai ter isso. Porque o impacto da doença,
ela vai ter um impacto na vida de cada um pessoal. Mas o impacto que vai gerar através da negativação da economia vai gerar um impacto no futuro para todo mundo, né? Aqueles que não conseguirem se reerguer financeiramente vão entrar num processo que aí é complicado, porque para você cair é fácil, mas para você levantar é muito difícil, né? Principalmente quem vive de um emprego, quem é autônomo, principalmente o camelô, que vende pouquinho, ele vende, e a grande maioria das pessoas, a gente sabe disso, vendem, trabalham durante o dia para levar a comida daquele dia para casa. Ninguém trabalha com margem de capital de giro, não tem? O camelô, o pequeno empresário, principalmente de Itanguá, que tem uma economia muito fraquinha ainda, muito apática, muito... Enfim, ele trabalha durante o dia, aquele dia de trabalho dele é o dia que ele vai comer, é o que ele vai comer no final do dia. Então, se ele deixar de trabalhar um dia que ele fica sem comer. Então, é preciso... E aí, imagina só, você tendo esse colapso na economia, essa quebra, você vai ter um processo muito longo para conseguir se recuperar, né? Porque não é só você, não é só você parou de trabalhar 15 dias, você volta, será que você vai voltar já com o mesmo gás, com a mesma produção do que você tinha antes? É claro que não, porque as pessoas estão nas casas, as pessoas estão voltando, as pessoas também estão sem dinheiro, né? Minha loja, por exemplo, é uma loja de roupa masculina. Quem vai comprar roupa num momento complicado desse? Ninguém vai comprar roupa. O pessoal vai comprar comida, o pessoal vai segurar o dinheiro para comprar, o pouco dinheiro que está sobrando, vai segurar para comprar aquilo que é muito mais necessário no dia a dia do que uma roupa, um sapato. É claro que vai chegar um momento que as pessoas vão precisar disso. Mas enfim, a ideia é que a gente possa estar fazendo um isolamento de forma consciente, usando o bom senso. Raquel Ferreira, tudo bom, Raquel? Seja bem-vinda. A gente tem a consciência de que precisa se proteger, mas precisa se proteger também contra as intempéries da economia do município. Esse é um ponto. Bom, para amenizar isso, o governo federal lançou esse benefício, R$600, né? Rafael Calais, grande amigo, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente precisa, vai ter esse benefício aí de R$600 do governo durante 3 meses, podendo ser estendido por mais 3 meses, justamente para aquelas pessoas que não têm de onde se sustentar e ter como não morrer de fome, né? Na verdade, R$600 não é um dinheiro que dá para ninguém sobreviver, dá para viver, dá para sobreviver, não morrer de fome. Milton está falando que nossa Itanguá tem um sério problema: os bares, a filha lotérica, a falta de respeito do supermarket e a pior de todas, as filas nos CRAs. Espero que as autoridades responsáveis a partir de amanhã tomem as devidas providências, pois estaremos entrando na semana crítica. Exatamente. Milton, eu não queria entrar nesse detalhe, mas a gente precisa, é o que eu estou falando, precisa que todo mundo trabalhe em conjunto. A população precisa ajudar, o governo municipal precisa ajudar, né? As secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, precisa se organizar, dar informações corretas para o povo, quantos leitos a gente vai ter disponível, quais os profissionais que estão envolvidos exclusivamente para esse processo do coronavírus, porque não é só o coronavírus, a gente tem o coronavírus, mas a gente tem o cara que vai infartar, né? Joeli, grande abraço, Adriano, a gente tem a pessoa que vai passar mal, que vai ter realmente um problema respiratório, que não é o coronavírus, mas por conta do clima que está mudando agora, nós estamos entrando no outono, e que a temperatura vai cair, outros problemas, acidentes. Então é preciso destinar um número de leitos exclusivamente para o coronavírus, porque ele precisa de isolamento, principalmente quem está contaminado precisa estar ali isolado,
e sem contato nenhum. Então a gente precisa que a Secretaria de Saúde dê um pouco mais de informação. E a população também precisa colaborar, né? Eu sei que está todo mundo desesperado atrás de cesta básica, atrás de comida, porque muita gente não está trabalhando, e enfim. Mas é preciso ter uma organização para que não haja essas aglomerações. A casa lotérica, poxa, vamos tentar buscar um novo meio de pagar as contas, para evitar a aglomeração. A gente precisa pagar as contas, é claro, mas a casa lotérica é o único ponto, tem o correio, a gente precisa, o governo podia tentar abrir mais postos, os bancos, né, tentar fazer um caixa exclusivo para pagamentos, abrir, né, para pagamento de conta, de luz, telefone, que não está fazendo mais. Então, é momento de todo mundo se ajudar, de todo mundo se mobilizar, é momento de abrir mão de algumas regras que foram impostas, em momentos em que essas regras eram, vamos dizer assim, necessárias. Desculpa, eu começo a falar, a garganta fica seca. Existem outras, hoje é outra situação, hoje é outro contexto, é outro cenário. Então precisa que as regras sejam também flexibilizadas para que a população possa ser atendida. Os CRAs já não têm o cadastro, por que precisa fazer de novo? Não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas será que era necessário fazer esse cadastro, não usar um cadastro antigo? As pessoas que eram cadastrada no CAS não são as mesmas, pode ser que tenha alguém mais, mas aí é uma outra pessoa. Tiago, grande abraço, Tiago. Sérgio Renato, seja bem-vindo. Então, é todo um processo em que envolve todo mundo tem que estar junto, porque todo mundo está na mesma situação. Todo mundo está vivendo o mesmo perigo, o mesmo risco. Wesley Batista, seja bem-vindo. Ramon Marmo, grande abraço. Silvana, seja bem-vinda. Então a gente precisa estar atento a essas questões, né? Precisa que todo mundo contribua um pouquinho com aquilo que pode, né? Com aquilo que deve, com o seu dever. E se cada um fizer o seu dever, cada um fizer a sua parte, a gente consegue passar por esse processo com o menor impacto possível, né? O Veli está dizendo que tem muita gente com depressão por conta de informações distorcidas. É verdade, né? A televisão fala uma coisa, um canal fala outra emissora fala outra, as informações oficiais não chegam para a gente. É o que eu acabei de falar. É importante que a Secretaria de Saúde principalmente, que é a mais afetada, que está mais na linha de frente, prestar algumas informações para a população, mas informações oficiais. Há muito fake news, há muita coisa que deixa a cabeça da gente louca, muitas opiniões. Na minha opinião tem que ser assim, na minha opinião tem que ser assado. Eu tive até uma conversa com um amigo justamente por isso. Hoje, opinião todo mundo tem. Mas eu sou especialista, infectologista, não sei o que, tenho a minha opinião. Tudo bem, eu respeito a opinião, mas o que eu tenho que seguir é aquilo que os organismos competentes vão declarar. A OMS, o Ministério da Saúde. Por quê? Porque não é a minha opinião. Por mais conhecedor do assunto que eu seja, eu preciso seguir um protocolo, porque eu sei que há um processo acontecendo, né? Não é simplesmente as coisas estão acontecendo aleatoriamente, há um processo. E essas questões de depressão, isso é muito sério, porque a depressão acaba... muitas vezes a gente entra em depressão por pouca coisa. Imagina numa situação dessa, em que há medo. Quem disser que não tem medo é impossível, porque todos nós estamos com medo. Quem quer ser contaminado? Quem quer correr o risco de passar por um processo? Pode ser que a gente passe por esse processo brincando, mas pode ser que não. Eu estava ouvindo ontem um médico, ontem não, anteontem, um médico que é médico cardiologista do Sírio-Libanês, que ficou na UTI por conta do coronavírus. Médico. Imagina só. Imagina a gente, né? Então é muito complicado. E a gente ficando em casa, com medo, sem saber o que fazer, sem as informações corretas, a gente entra em depressão. Só o fato de você ficar em casa preso, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder levar o pão para dentro de casa, isso já, por si só, já é muito estressante.
E você imagina essa situação de informações, cada dia chega uma informação diferente e a gente acaba sem saber o que fazer de fato. Então é importante que as autoridades municiem o cidadão com informações corretas. Anderson, seja bem-vindo. Informações corretas, né? Oficiais, para desmascarar, desmistificar todo esse processo. Então, há muita mistificação, há muito pânico, há muito pavor, há muita informação distorcida, há muita informação que leva a não só a pandemia, mas a um pandemônio, ou seja, a distorção, a falta de informação, deixa todo mundo em pânico e cria uma situação que criou nessa situação do CRAS, por exemplo, né? A falta de informação, a falta de cadenciamento das informações, a falta da organização, de como fazer. É claro que isso é tudo muito novo para todo mundo. Eu não estou aqui criticando o governo por isso ou por aquilo. Eu acho que o governo está fazendo o papel dele e isso é muito novo para a gente, para todos nós. Mas é preciso ter um pouco de bom senso, né? É preciso ter um pouco de cuidado. Se a gente está num processo de evitar aglomerações, por que você vai de repente provocar, desencadear um processo de aglomeração? Tem que tomar esses cuidados, né? Isso talvez tenha faltado. Mas enfim, as informações são realmente, faltam muitas informações, são muitas informações truncadas. Então acho que o importante é a informação. A informação é tudo. Quando uma pessoa é bem informada, ela vai seguir um caminho, ela vai ter como avaliar, pesar aquilo que é melhor, aquilo que é pior, a partir de onde? A partir das informações. Se eu não tenho informação nenhuma, como é que eu vou avaliar o que é bom, o que é melhor, o que não é, para onde eu vou, que caminho eu tomar? Então, eu tenho que ter informações seguras. São as informações seguras que nos vão nortear o nosso caminho. Tá? Bom, falar um pouquinho da questão do benefício, né? Vera Lúcia, seja bem-vinda. O benefício é justamente isso, é uma ajuda que o governo federal está propondo de R$600 para aquelas pessoas que realmente estão impossibilitadas de trabalhar, para que essas pessoas fiquem em casa, né? Mesmo que elas trabalhem, mas como citei o exemplo lá do cabeleireiro, do barbeiro, se ele trabalhava atendendo 10 pessoas por dia, ele vai passar a atender 5, então ele vai ter uma queda muito grande na arrecadação, na receita dele. Então ele precisa dessa ajuda, isso é uma ajuda, né? E outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, e aí é importante frisar muito bem, isso é uma lei que foi aprovada pelo Congresso, passou pelo Senado e foi sancionada pelo governo federal. A partir de terça-feira vai ser implementada essas medidas, tá? Não precisa sair correndo para a Caixa Econômica para saber o que vai acontecer, o que não vai. Quem tem Bolsa Família vai receber automaticamente na conta da Bolsa Família. Não há necessidade nenhuma de sair em desespero para ir para banco, para ir para a prefeitura, para saber, porque a prefeitura não tem nada a ver com isso. Isso precisa ficar bem claro. Ninguém precisa estar... não precisa da prefeitura para poder dar entrada, não precisa de vereador, de candidato, ninguém para dar entrada. É um aplicativo que vai ser baixado e esse aplicativo você mesmo vai fazer todo o processo. As contas que vão ser abertas automaticamente através do aplicativo. Eu não sei ainda como que é o aplicativo, né? Esse aplicativo ainda não está disponível. Teve até aí algumas pessoas aí recebendo, entra aqui para fazer cadastro. Não entre, antes de terça-feira não baixe nenhum aplicativo, antes de terça-feira não entre em nenhum site, porque pode ser vírus e pode ser alguém querendo roubar os seus dados, tá? Mônica Oliveira, seja bem-vinda. Anderson, é preciso que a gente, não precisa de ninguém, a gente não precisa Claro, se você quiser buscar uma informação, telefone para a secretaria,
né? Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar aqui o telefone. O telefone da prefeitura é 3749-1111. De lá, a telefonista vai te encaminhar para a secretaria que você quiser falar. O SEMASH, no caso, é quem pode dar as melhores informações sobre esse processo, né? É a SEMASH. Janaína, seja bem-vinda. Mônica. Enfim, a gente não precisa que ninguém faça nada para desenrolar ou para beneficiar você na questão do benefício. É um recurso do governo federal, é um recurso que vai direto para a sua conta, não vai passar por lugar nenhum. Você vai abrir uma conta ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, ou no Bradesco, aqui em Itanguá só tem esses 3 agências, e vai ser depositado esse dinheiro na sua conta em 3 parcelas, tá? Durante 3 meses. Quem tem direito? Aquele trabalhador autônomo, o MEI, microempreendedor individual. O trabalhador autônomo, basta ele estar recolhendo para o INSS como autônomo. O MEI, através do CNPJ de MEI, ele já vai estar automaticamente cadastrado. Tem algumas regrinhas. Tem que ter recebido no ano 2018, 2018 menos de 28 mil, aqueles limites da declaração do imposto de renda, né? Tem alguns critérios. Quem tem renda familiar acima de 3 mil e poucos não vai ter, vai ter o benefício ou não vai ter. A gente ainda tem algumas informações que não estão bem claras, né? Preciso ter uma renda mínima, né, de 3 mil reais, 3.153, se não me engano. Um único titular da família recebendo o BPC, se tiver uma outra pessoa na família que é autônomo, vai receber também. A mãe que é provedora da casa vai receber, e aí recebe dobrado, né? Essas informações vocês podem buscar na Secretaria de Assistência Social. A equipe lá está preparada, eu acredito que estão todos preparados para Wagner Carvalho, grande Wagner, abraço. Mariana Couto, Mariana, beijo. Então, e eu também estou à disposição. Eu tenho estudado essa lei, é uma coisa que para mim é fácil. Eu estou acostumado a lidar com leis, lidar com esses tipos de coisas. No escritório as coisas mudam. Inclusive, eu ia falar hoje sobre 2 medidas provisórias que foram editadas. A medida provisória 926 e a 927. Tá? Mas essa é muito voltada para o empregador, né? Mais para o empregador e para o empregado também, que é aquela questão de suspensão de trabalho, onde você pode ter férias, onde você pode antecipar as férias, né? Aí há uma compensação, onde o empregador pode pagar 30% do salário, o governo arca com 60%, mas eu não vou entrar nessa questão, não. Até falei que ia falar sobre isso, mas eu acho que isso a gente pode fazer num outro momento, mais voltado para o empresário, né, para o empregador, que aí vai falar sobre a questão trabalhista, sobre as relações de trabalho, sobre esses acordos individuais. Mas eu acho que é interessante para a gente poder divulgar para a população, principalmente para a população mais carente, são essas regras para esse benefício dos R$600, que é para o autônomo, né, que também não deixa de ser empresário, né, o microempreendedor individual. E para aqueles que recebem benefício da Bolsa Família, que recebem o BPC, né, esses vão ser os mais beneficiados com esses R$600. As regras são essas. Essa lei, ela alterou 2 artigos de uma lei antiga, né, do INSS, que fala do BPC, né, então houve alteração na lei que regulamenta o BPC e criou novas regras a partir do coronavírus. Essa lei ela vai vigorar enquanto a gente estiver no processo de decretação de calamidade pública. Tá? Então, Roberto Mello, um abraço. Então a gente precisa estar esclarecendo a população. Aqueles que tiverem uma necessidade, que quiserem ter um pouco mais de esclarecimento sobre esses assuntos, Secretaria de Assistência Social, SEMASH. O telefone da Prefeitura é 3749-1111, o da SEMASH eu não lembro de cabeça, mas eu só pedi que eles vão transferir, né, lá para a SEMASH. Não vá lá, não. Fala por telefone, precisa ir lá. Vamos evitar
a circulação de pessoas dentro da cidade, vamos evitar de aglomerar lá. Não vá, telefone. Também estou aqui, se precisar, manda vou até deixar o meu zap, se alguém quiser, anota aí, 996605468. Tem alguma dúvida? Manda um zap, dá no Face, manda uma mensagem. Nossa página, Fernando Gac, página no Facebook, a gente está disponibilizando as informações. Nós criamos uma página chamada também, uma página exclusivamente para falar sobre o coronavírus. Lá a gente tem publicado o número de casos que tem em Itanguá. Seu Claudio Honor, grande abraço, seu Claudio Honor. Seja bem-vindo, grande amigo, seu Nonô. Lá nessa página chama SOS Tanguá, exclusivamente para as questões de coronavírus. Lá eu como membro, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, e a gente tem um grupo. Nesse grupo está sendo, essas informações são informações oficiais, são informações seguras, pode ficar tranquilos, que lá nesse site a gente só coloca, nessa página, a gente só coloca aquilo que é oficial, aquilo que claro que a gente às vezes replica alguma coisa que é uma informação que não é verdadeira, mas imediatamente, se a gente descobrir, já aconteceu um caso da gente lançar uma informação que não era verdadeira, na mesma hora a gente tirou, esclareceu por que estava tirando, né? E o nosso objetivo é deixar as pessoas o mais informadas possível, né? E, enfim, eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa manter a calma, ficar tranquilo, sem pânico. O momento é sério, a gente vai entrar num processo agora de pico desse gráfico, dessa onda, né? A gente vai ter uma onda bem alta. Teria que ser uma onda mais baixa. Porque, o que é isso? Vamos explicar um pouquinho também o que significa esse gráfico, o que significa essa onda, né? É um número de pessoas que vão ser infectadas nesse período de 6 a 20 de abril. Então vai criar um pico, ou seja, muitas pessoas vão ser infectadas por esse vírus, vão estar sendo portadores desse vírus, e depois esse número vai caindo. Só que o que acontece? Quando chega esse pico, a preocupação é grande. Por quê? Porque é um número muito grande de pessoas que vão acessar o sistema de saúde ao mesmo tempo. Então imagina uma estrutura de Tanguá, por exemplo, que vamos supor, eu não sei quantos leitos tem, vamos supor que tenha 5, 6 leitos dentro da policlínica com exclusividade para o coronavírus. E se a gente tiver um pico de 300, 400 pessoas infectadas, como é que a gente vai fazer? Aonde a gente vai acolher essas pessoas? E essa é a preocupação do Ministério da Saúde, porque o sistema de saúde ele tem uma capacidade de atendimento normal. Essa capacidade ela foi ampliada para o coronavírus. Mas se houver um pico muito alto, não vai dar conta. Aí é que é a preocupação, vai haver um colapso na saúde, né? As pessoas vão ficar sem atendimento, ou vão ter um atendimento precário. E aí que é a grande preocupação. Quando você tem uma curva, por exemplo, nós vamos ter 300 pessoas infectadas nesse período. Então, se a gente puder estender esse período até o dia 30, tiver essas mesmas 300 pessoas até o dia 30, a gente vai ter um alívio aí no atendimento. Agora, se você tem essas 300 pessoas entre o dia 10 e o dia 15, ou seja, em 5 dias, a gente vai ter vamos dizer, um pico de pessoas infectadas muito alto. E aí o sistema de saúde não vai conseguir suportar. E aí a gente sabe o que acontece. A Mariana está dizendo que não conseguiu anotar o número. Eu vou repetir aqui. Meu zap 996605468.
Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar depois no final aqui o número do Zap. E o número da prefeitura, 3749-1111. De lá vocês... Roberto Melo, que está aí, se ele puder passar o número da Semast, eu não sei de cabeça. De vez em quando eu tenho que ligar para lá, mas eu acabo não lembrando. Eu gravei o número da prefeitura, que é fácil, né? Enfim, e estou aí à disposição para tentar ajudar. Nós vamos tentar fazer uma outra live falando somente para os empregadores, né? Só aquela sobre a medida provisória 926 e 27, que tratam somente disso. Lembrando que essas medidas provisórias, elas foram editadas para, de uma certa forma, amenizar o que a própria CLT determina. O artigo 503 da CLT diz que, em caso de força maior, o que é força maior? É quando há um decreto de calamidade pública, a empresa, se ela tiver que fechar, tiver que reduzir o seu faturamento, ela tem amparo legal para reduzir o número de funcionários. Isso cria um problema sério, porque autoriza a empresa a fazer demissões em massa, né? E a medida provisória foi editada com a finalidade de proteger um pouco mais o trabalhador com relação a esse decreto de calamidade pública o decreto de calamidade pública abre uma janela, abre um leque muito grande principalmente também para a corrupção. E isso a gente precisa ficar muito atento, porque o governo pode comprar sem licitação, ele pode tomar decisões contrárias a alguns pontos da Constituição Federal. Então isso é muito, muito preocupante, mas ao mesmo tempo muito necessário, porque nós sabemos que a máquina pública ela é um pouco emperrada, né? Então ela precisa ganhar um pouco mais de mobilidade, de rapidez, né? Então um decreto de calamidade pública dá ao Estado, né, ao governo, ao executivo, uma ferramenta de agilidade nas compra principalmente. Aí é que a gente precisa criterizar isso, né? Um estado de calamidade pública por causa do coronavírus, eu não posso comprar coisas que não estejam ligadas à saúde, que não sejam necessárias para esse evento. Então é isso que a gente precisa estar muito atento. O Conselho de Saúde está atento, a gente está analisando todos os processos que estão sendo abertos para compra de insumos, para compra de equipamentos, enfim, a gente está muito atento a isso. É lógico que há uma abertura na lei para que o executivo possa comprar à vontade, mas também é preciso ter certos critérios, né? E esses critérios a gente está acompanhando direitinho para não ter lá na frente nenhum problema. Então é isso, eu queria deixar para vocês um abraço, começar a semana, nós vamos começar a semana amanhã, a semana mais crítica para nós aqui, né, para o Brasil, e com bastante consciência, tentando conscientizar as outras pessoas sobre a importância de ficar em casa, sobre a importância de se cuidar, sobre a importância de fazer a higienização, não só pessoal, mas como da casa. Desculpa. Tentar, o máximo possível, achar meios para a gente possa ganhar o nosso dinheirinho também, né? E eu estou aqui à disposição para, principalmente os autônomos que têm alguma dificuldade, o que eu posso fazer, como é que eu posso agir, vamos tentar ver o que dentro da lei eu posso fazer para não perder o meu negócio, para não perder o meu dinheiro, porque a gente sabe que daqui para frente... e uma coisa muito, muito importante, a gente não sabe o que vai acontecer quando terminar essa pandemia, né? A economia do país, ela pode se afundar, mas ela pode dar um boom, né? O que está acontecendo com a China, por exemplo? É claro que a China, no meu entendimento, Cícera, seja bem-vinda. No meu entendimento, o que a China fez? Ela fez ou ela se aproveitou de uma situação muito bem, ou ela criou uma situação para se beneficiar. Hoje a China está exportando para o mundo todo os materiais de uso pessoal, né?
Milton, grande abraço. Então a gente precisa entender o que vai acontecer. Pode ser que o Brasil quebre por causa disso, mas pode ser que ele dê um boom, porque nós somos o maior celeiro do mundo. Nós temos uma produção agrícola que não parou. A produção agrícola não parou. Isso é importante de deixar bem claro. Quem mora na Posse, Tamascar, Mutuapira, aquela região toda lá, sabe que está trabalhando. Porque o coronavírus não vai atrapalhar a vida dele lá. Ele está lá no campo, ele está lá sozinho, trabalhando lá na enxada dele, podando as laranjas, roçando. Então ele está trabalhando. A questão agrícola continua funcionando. E graças a Deus por isso. Porque pode ser que num futuro muito próximo o mundo dependa do Brasil para comer. E aí é importante a gente estar atento a isso. E também em Tanguá, vamos botar um pouquinho nossos olhos em Tanguá. Pode ser que a gente tenha um boom na economia, vai depender muito de como se vai conduzir a economia do nosso município depois desse evento, né? Aí, e Tanguá também tem essa característica agrícola. O investimento na agricultura, eu acho que vai ser muito importante. A gente está focado bastante no investimento na agricultura, porque pode ser que seja a nossa grande saída para essa crise que a gente está vivendo hoje, né? A gente pode ser que a gente levante a economia de Tanguá através da agricultura, porque nós vamos estar atendendo a uma demanda que está sendo criada, porque em outros países a gente não tem a extensão territorial que a gente tem aqui, e outros países que produzem alimentos, produzem em uma escala quase que industrial, e estão parados. Por quê? Porque os trabalhadores têm que ficar em casa, né? Há um recolhimento social dentro das empresas, e lá é muito mais mecanizado, muito mais industrializado. Aqui a gente é mais manual. Então aqui a gente tem mais, o trabalhador está mais livre no campo, então ele pode ir para o campo. E a nossa economia, a nossa agricultura aqui é uma agricultura familiar, então ela está muito mais voltada para a família e está muito mais protegida do coronavírus do que qualquer outra atividade. Então eu acho que a atividade agrícola dentro do município vai se manter, e talvez se houver um investimento certo em infraestrutura, em apoio científico, em apoio tecnológico, eu acho que a agricultura de Tanguá pode dar um boom e ser referência em todo o estado, né? O que precisa agora é saber como se fazer isso, né? A gente sabe como fazer isso, mas quem vai fazer? Como vai ser feito, né? Como vai ser feito após a crise? Daqui para lá, como é que a gente vai proceder para sustentar a nossa economia? E que eu acho que um dos fatores primordiais vai ser a questão da agricultura. Flavinha, seja bem-vinda. Então, eu estou encerrando por aqui, está chegando gente aqui ainda, mas eu acho que eu já dei o recado que eu queria, já falei aquilo que eu gostaria de falar. Estou aí à disposição, como eu estou em casa, estou parado, o escritório está funcionando, a gente está fazendo imposto de renda e tal, mas as meninas estão fazendo, eu não estou indo lá. O que eu tenho que fazer aqui eu acabo fazendo pela internet, eu não trabalho home office, né? Eu estou trabalhando home office no escritório. Paulo Quirino entrou aqui, grande amigo, nosso mentor, né? E, enfim, eu já estou no finalzinho, Paulo, mas deu para a gente falar um pouco, dar o recado e mostrar, né, que há realmente uma situação de preocupação, mas sem pânico, né? Há um problema a ser vivido na questão da saúde pública, mas há um problema também da economia, e que a gente não pode fechar os olhos para nenhum dos dois lados. A gente precisa ter bom senso, saber como agir tanto de um ponto quanto de outro, tanto na prevenção, na reclusão para evitar a disseminação do vírus, mas também
no trabalho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa achar novas formas, achar novos meios de estar desenvolvendo o nosso trabalho, aguçar a nossa criatividade, aguçar a nossa capacidade de adaptação, e se adaptar ao momento. É preciso que a gente se adapte ao momento, como qualquer situação em que a gente vive. Nós já vivemos situações adversas, principalmente o empresário, pequeno empresário tem que matar um leão todo dia, então ele tem que estar se adaptando, tem que ser mutante, ele tem que estar mudando toda hora aparece uma coisa nova, uma novidade, uma coisa que vai atrapalhando a nossa vida e que a gente vai criando barreiras, e a gente vai, como a água, né? A gente vai contornando essas barreiras e vai rompendo, e essa é mais uma delas. É claro que é uma situação mundial, uma situação que realmente pode ter causado um pânico muito grande nas pessoas. Acho que a gente precisa pensar um pouquinho que não é para ter pânico, não é para ficar desesperado, não é para entrar em depressão, entrar em parafuso. Precisa sair dessa situação, é uma situação passageira, né? E a gente precisa preservar a nossa saúde financeira, porque daqui para frente a gente vai ter um período muito, muito pesado e que vai influenciar lá na frente. Como eu disse, depois que a gente cai, para levantar é muito mais difícil. Então é preciso que a gente se mantenha em pé nesse processo que a gente está acontecendo, nesse processo que está sendo desenvolvido aí vamos dizer assim, de retração mesmo da economia. A economia está retraída por conta dessa situação, e aí a gente precisa saber que isso vai ter uma consequência. E como que a gente vai minimizar o impacto, né, as consequências desse processo? Aí a gente tem que usar a criatividade. Como eu falei, o barbeiro decretou que ele não pode funcionar, mas ele pode chamar o prefeito: prefeito, olha só, a gente tem aqui um grupo de barbeiros, a gente criou esses protocolos aqui que a gente vai seguir, e isso aqui vai evitar que haja contaminação, que haja disseminação do vírus, e a gente precisa que altere o decreto para liberar, para que a gente trabalhe. Mesma coisa as lojas, por exemplo, como eu citei, uma autopeça, existem veículos rodando, existem veículos que estão a serviço, né, das pessoas que estão em casa, motos que estão fazendo delivery, estão fazendo entrega, e que fatalmente vão precisar de peças, vão precisar de manutenção, de mecânicos. Então vamos estabelecer alguns protocolos. Olha, a gente vai atender dessa forma assim, assim, a gente vai fazer para que haja um equacionamento de todo esse impacto que vai ter lá na frente. Mas isso é uma coisa que a gente precisa sentar e conversar, precisa que não é simplesmente, eu vou lá, Carla, grande abraço, seja bem-vinda, Sadam, grande abraço, meu amigo. Então não é eu sozinho ir lá e conversar com o prefeito: prefeito, eu quero que resolva isso para mim. Não, a gente tem que criar uma comissão, criar protocolos, criar uma linha de protocolos mesmo. Olha, a gente vai fazer assim, o barbeiro, a gente vai atender um de cada vez, com um barbeiro só dentro do salão, com tudo aberto, então janelas abertas, tudo aberto. Então a gente vai atender um de cada vez, de máscara, com as mãos higienizadas, aquela coisa toda. E aí sim, aí você tem argumento para que o prefeito possa fazer uma ratificação no decreto e liberar, como foi feito para material de construção, né, há poucos dias. Cícera Lopes, seja bem-vinda. Eu sei que preciso trabalhar, seu Fernando. Não precisa dizer não, que eu fico parecendo velho. Preciso trazer o pão para minha casa. Estamos todos correndo o risco de perder nossos empregos. É verdade, Cícera. O que acontece? A gente está num risco. Então, por isso que o governo tem tomado algumas medidas para evitar que isso aconteça, né? Todos nós estamos em risco. Eu, por exemplo, que eu sou autônomo, eu tenho um escritório de contabilidade, além da minha loja está fechada, não tem como abrir, porque realmente a minha loja acaba sendo um foco de transmissão do vírus, por causa da roupa. A pessoa toca na roupa com a mão contaminada, vem outro, toca também e acaba se contaminando. Adriano Gipão, grande abraço, meu irmão. E aí, o escritório, por exemplo, se as empresas começarem a fechar,
eu vivo disso, né? Se começar a fechar a empresa, eu já estou sentindo esse impacto, né? Esse mês a gente já não recebeu os honorários, pode ser que receba mais na frente. Por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando, as pessoas não estão vendendo, e o pouco que vende, se alguém trabalha num delivery, faz alguma coisinha, vai ter que tirar o seu sustento. E aí o contador sempre é o último a receber, né? E nesse caso a gente está sofrendo também. Mas é passageiro. Então a gente tem que ter criatividade. Eu chamei as minhas filhas e a gente sentou, conversou, olha, a gente vai ter que fazer isso assim, 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 como é que faz e tal. A gente está achando uma saída, tá? Vamos trabalhando. Pastor Jesaías, grande abraço, seja bem-vindo, meu irmão, tá bem? Pré-candidato a prefeito aí de Itanguá, um amigo que a gente teve a oportunidade de fazer aí nessa caminhada. Grande abraço, meu amigo. E eu já estou encerrando aqui, né? Eu acho que já falei bastante. Enfim, a gente precisa proteger, né? Esse é o foco da nossa conversa de hoje: proteger a nossa saúde e proteger também a nossa saúde financeira, a saúde física e a saúde financeira, tomando algumas medidas muito radicais mesmo para a preservação da nossa saúde, preservação da nossa família, porque não adianta, se eu for para a rua e for contaminado, quando eu voltar para casa eu vou contaminar a minha família. Então, se tem que trabalhar, e muitos têm que trabalhar, vamos ter rigorosamente os protocolos de higienização, os protocolos de prevenção, evitar aglomerações, não tem jeito, se proteja. Use a máscara, porque você não está protegendo só você está protegendo a outros, porque você não sabe também se já não está contaminado. Chegou em casa, use tudo que você tiver a seu dispor para proteger a sua família, principalmente os mais velhos. E se você está saindo todos os dias, procura trocar de roupa todo dia, lavar essa roupa, não misturar com outras roupas, fazer um processo de higienização. E se você pode ficar em casa, fique em casa, melhor, porque o risco é menor. Mas se você tem que sair em campo, não tem jeito, tem que sair, tem que trabalhar, vamos tomar os cuidados que a gente precisa. Rogério, grande Rogério, pré-candidato a vereador aí pelo Patriota, nosso partido. Grande abraço, Rogério. Então, Dalva está aí, ó. Não aglomeração nas filas, como eu já falei, né? Dalva também é a nossa liderança do Patriota Mulher em Itanguá. Então, são medidas que a gente precisa tomar, evitar aglomeração. Tem que estar na rua, mantenha a distância das outras pessoas. Evite o máximo levar a mão aos olhos, à boca, enfim, aquelas medidas que todo mundo já está cansado de saber, mas que a gente acaba relaxando, acaba não fazendo. É preciso fazer e tomar os cuidados. Bom, eu vou encerrando por aqui, mais uma vez deixando o meu abraço a todos vocês, me colocando à disposição. Nós vamos fazer outras lives falando sobre aquelas medidas provisórias, né? O Rogério está dizendo que, como pré-candidato, tem orgulho de ter Fernando Gac como pré-candidato a prefeito. Muito obrigado, Rogério. Mas o objetivo aqui, é claro que a gente está falando, mas o objetivo maior aqui é alertar a população com relação aos riscos. Agora é momento da gente se unir mesmo e fazer com que esse vírus não se propague, ou que se propague o mínimo possível. A gente sabe que ele vai ter a propagação, não tem jeito, mas que a gente tome as medidas mais radicais possíveis para que esse vírus não se espalhe. Eu estou aqui fazendo a minha parte, estou recluso já há 15 dias, né? Eu fechei a minha loja antes do decreto do prefeito. O prefeito decretou na sexta, eu fechei na quarta-feira, porque eu já tinha visto essa situação, né, da roupa. A roupa é um meio de transmissão desse vírus, e eu não quero que ninguém seja contaminado por esse vírus. Então eu pensei nisso, falei, não, tem que fechar, porque imagina só, o cara entra na loja, experimenta uma camisa, ele está contaminado, não sabe, experimenta uma camisa, não gostei, tal, não serviu, tira, bota no cabide de novo, aí vem outra pessoa, sã,
sadia, sem contaminar, vai, veste aquela camisa para experimentar também, pum, se contaminou, e a minha loja foi o propagador disso. E assim então todas as mercadorias. Né? O supermercado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande no supermercado, porque você pega na mercadoria, outro pega, e muitas vezes você tem todo o manejo, todo cuidado, mas tem o outro que não tem. E aí vai lá, está contaminado, coloca a mão naquele produto, o vírus está na mão dele, passa para o produto, aí você vem, pega o produto, passa para a sua mão, aí sem querer você, pum, meteu a mão no nariz, está contaminado. Então todo cuidado é pouco. Então, Dalva, um abraço, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe você também, Dalva, toda a sua família, a todos aqueles que estão assistindo. Eu queria desejar assim, um domingo de Ramos. Hoje é domingo de Ramos. Hoje a Igreja Católica celebra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho, aonde as pessoas vão deitando ramos e seus mantos para que Jesus possa entrar em Jerusalém. Hoje é domingo de Ramos, hoje a gente termina a quaresma, né? E inicia a Semana Santa. A partir da semana que vem, Semana Santa, Tríduo Pascal, na quinta-feira, sexta e sábado, e o domingo da glória do Senhor, domingo de aleluia, né? O domingo da ressurreição, e a gente precisa celebrar muito bem isso. A gente está um pouco, nós católicos estamos um pouco tristes, porque não podemos participar das missas, né? Ao vivo lá, estar presente nas missas, mas estamos acompanhando. O Padre Belli está produzindo essas missas online, a gente está acompanhando, está participando, e com um coração muito fervoroso, né? Vamos participar dessa Semana Santa aí com muito fervor, e rezando muito para que passe essa pandemia, que a coisa tenha um resultado, um desfecho positivo o mais rápido possível. É o que eu deixo para vocês nessa semana que a gente celebra a paixão e a morte e a ressurreição de Jesus, o Tríduo Pascal, o seu sofrimento, a sua entrega por cada um de nós, a sua entrega total e incondicional, para que nós possamos ser libertos do nosso cativeiro do pecado. E Jesus entregou a si próprio, entregou a sua vida, entregou todo, se esvaziou todo, sendo Ele Deus, se esvaziou todo, para que nós possamos ter a redenção. Então vamos celebrar essa Páscoa com toda a humildade, com toda a contrição do nosso coração, colocando a nossa esperança no Senhor Jesus, colocando a nossa esperança nas mãos de Deus, aquele que resgatou a todos nós do caos do pecado, que Ele resgate todos nós desse caos, dessa doença, dessa pandemia que assola o mundo todo. Que nessa Páscoa realmente Jesus ressuscite um novo mundo, um mundo novo, um mundo renovado, que lhe traga paz, harmonia, sabedoria para cada um de nós, para poder passar por esse deserto, Antes, interessante que a quaresma, o que a gente celebra, são os 40 dias que Jesus ficou no deserto, e nós estamos passando também por esse deserto. É importante a gente lembrar disso, que essa pandemia, que essa situação é para nós um deserto, e que a gente vai triunfar no final, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele vive, Ele reina sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre o mundo todo, sobre todo o universo, e que a gente possa entender que esse é um momento de reflexão, é um momento de realmente a gente passar pelo deserto, e passar pelo deserto para que a gente possa cumprir a nossa missão com mais determinação, com mais amor ao próximo, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, aquilo que Jesus já nos ensinou, através da sua palavra, através dos seus apóstolos e através da sua igreja. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. A Elizabeth entrou agora. Elizabeth, seja bem-vinda, um beijo
no coração de cada um de vocês, e vamos continuar na nossa caminhada, na nossa luta diária, tentando segurar a nossa vida, né? Porque a nossa vida não é só a parte física, a parte da saúde, a vida pessoal também, econômica, financeira, tudo isso é importante. A gente trabalha, a gente precisa comer, a gente precisa viver, né? Não só. É claro que a saúde é mais importante, é prioridade, é primordial. Mas também precisamos pensar também no que vai ser daqui para frente, né, da nossa vida. Preservar também a nossa saúde financeira. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês.